Provérbios capítulo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos dar continuidade ao capítulo 10 do livro de Provérbios, a partir do versículo 12. Mas antes, vamos recapitular o que está escrito no verso 1. O filho sábio, quem é o filho sábio? É aquele que teme e obedece a Deus, aplicando corretamente o conhecimento às necessidades cotidianas dessa vida. E o filho insensato? É aquele que é rebelde, que é desobediente, que é insensível à verdade moral, que age sem respeitá-la e acaba sendo destruído por sua própria insensatez. E aqui, a partir do verso 12, Salomão prossegue apresentando esses contrastes. Agora, do ódio em relação ao amor. E o que muitas das vezes ocorre, abençoado? As pessoas, elas se deixam levar pelo ódio e tentam justificar esse comportamento devido às decepções que sofreram, às injustiças que foram acometidos. Eu entendo que não é nada bom, não é nada agradável sofrermos decepções, desapontamentos, que dirá injustiças, abençoado. Mas não nos esqueçamos daquele que sofreu as maiores decepções que você pode imaginar. Não nos esqueçamos daquele que foi traído, traído não por um estranho, traído por aquele que era um dos seus discípulos, que sentou-se à mesa com ele, ceou com ele, comeu do seu prato. Não nos esqueçamos da injustiça, a maior injustiça que ele sofreu. Mas mesmo assim, quando ele esteve lá pendurado na cruz, sangrando, sofrendo, gemendo, padecendo, ao invés de demonstrar ódio, ele demonstrou o quê? Ele demonstrou amor. Quando disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Devemos aprender com nosso Senhor que o amor vale muito mais do que o ódio, do que a mágoa, do que o rancor. Então vamos ler aí o verso 12. Veja o contraste que há entre um e outro. Quando a pessoa ela escolhe o ódio, esse ódio vai consumi-la. Esse ódio vai destruí-la. O ódio excita contendas. Ele piora as coisas. O ódio faz com que a situação piore ainda mais. Por isso que nós devemos buscar o quê? Buscar o amor de Deus. O amor de Deus. Porque está escrito aí, ó, mas o amor cobre todas as transgressões. Não muitas, cobre todas as transgressões. É isso que o amor faz. O amor, abençoado, é tudo que nós necessitamos. É como o apóstolo Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4. Veja como o amor, esse aqui é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. O amor que nós temos que buscar para a nossa vida. Vamos ler? O amor é o quê? É paciente. E o que mais? É benigno. O amor não arde em ciúmes. A pessoa que ama não pode ter ciúmes. Eu vou rápido para não demorar, porque nós temos ainda muito
o que examinar lá em Provérbios 10, abençoados. Não se ufana, não se ensoberbece. A pessoa que ama, ela não se acha melhor do que ninguém. Ela não se acha melhor do que ninguém. Não se conduz o quê? Inconvenientemente. Ela respeita. Ela respeita. A pessoa que ama, ela respeita o próximo. Respeita os mais velhos. Não procura seus, isso aqui é maravilhoso, seus interesses. Ele coloca sempre o quê? Os outros na frente. Não se exaspera. Não se ressente do mal, de jeito nenhum. Ele corre, ele foge, ele se aparta do mal, de coisa errada. Não se alegra com a injustiça, mas mesmo se for injustiçado, ele não vai guardar mágoa no coração. Ele não vai guardar ressentimento. Porque tem aquele negócio, né? Às vezes a pessoa ela é justa com todo mundo. Mas se alguém praticar injustiça contra ela, ela não gosta, ela guarda mágoa, guarda ressentimento, e isso aí não agrada a Deus. Deixa nas mãos de Deus. Quem ama não se alegra com a injustiça. Se alguém, por acaso, for injusto com você, não pague com a mesma moeda. Não pague com a mesma moeda. Quem ama, retribui o ódio com o amor. A injustiça com a justiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É ou não é o amor de Deus aqui? Porque Jesus, ele sofreu tudo por nós. Sofreu, acreditou em nós, suportou tudo, superou tudo por amor ao seu povo, por amor à sua igreja. Então esse é o amor que nós devemos ter, é esse o amor que nós devemos preservar, é esse o amor que nós devemos exercer, e não o ódio, não o rancor. As pessoas rancorosas, elas adoecem com mais facilidade. Às vezes a pessoa, ela contrai doenças e não sabe nem por quê. Ah, como pode? Eu não fumo, eu não bebo, eu como direitinho, eu pratico atividade, porque eu vivo doente. Às vezes é o emocional. É o emocional. É mágoa, é rancor, é ressentimento. Que a pessoa não quer renunciar. Ela não quer perdoar, ela não quer esquecer, porque perdoar é esquecer. Não adianta você dizer, eu perdoei, mas continua com aquilo na memória, no coração. Vez ou outra, traz a lembrança, recordações tristes, experiências desagradáveis que teve com outras pessoas. Não, você não perdoou. Não perdoou de coração. Tem que perdoar de coração. E tem que se livrar dessas amarguras que corrói, como câncer, como doenças, como enfermidades, como tumores. Corrói. Limpa o coração. Bem-aventurados, ou seja, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Vai ter paz, vai ter alegria, vai ser feliz. Agora, vamos voltar para Provérbios. Agora, a partir do verso 13. Versos 13 e 14 e outros versos que nós vamos ver aqui, falam a respeito dos cuidados que devemos ter com a língua, com os lábios, com as palavras. E mais uma vez deparamos com o devido contraste. Agora aqui, ó, a respeito dos lábios do entendido versus o quê? A boca do insensato. É o que diz aí os versos 13 e 14. Os versos 13 e 14. A boca do insensato é aquela boca que não tem controle. A pessoa não pensa antes de falar. E acaba falando o quê? O que não deve, o que não deveria.
Certa vez, Davi pediu a Deus que colocasse um anjo aonde? Na entrada ou na porta da sua boca. Para quê? Para ele não falar o que não deveria falar. Porque às vezes, abençoado, uma palavra dita sem pensar, precipitadamente, acaba trazendo o quê? Uma série de problemas. Agora, os lábios do entendido, quando uma pessoa que é guiada por Deus, pela sabedoria de Deus, se ela não tem que falar, ela fica quieta. E é melhor ficar quieta do que falar o que não deveria, que falar demais. Tem um ditado, isso não está na Bíblia, é um ditado, mas tem tudo a ver com isso aqui. Você já deve ter ouvido falar. Quem fala demais dá bom dia para quem? Já ouviu falar? Então, e é verdade. Então precisamos pedir a Deus que nos dê domínio próprio, sabedoria, coloque um anjo na porta, na entrada da nossa boca, para não falarmos o que não devemos falar, a não ser palavras de Deus, de boas palavras. Isso é outro salmo maravilhoso. De boas palavras, Salmo 45, verso 1. De boas palavras transbordam o meu coração. Coração aqui é a mente, pensamentos, emoções. É isso que nós temos que pedir a Deus. Mas tem um outro provérbio aqui que eu gosto muito, que nos ensina muito a respeito disso, abençoado. Nos ensina a respeito do quê? Do cuidado que devemos ter com a língua. Provérbios, capítulo 18, versos 20 e 21. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e também versículo 21. Diz assim: do fruto da boca, o coração o quê? Se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. O que é o fruto? O fruto não é o resultado daquilo que você plantou? Não é o resultado? Então tá aí, ó. Qual o resultado que você quer para a tua vida? Hein? Se você for sábio no falar, você vai ter o quê? Bons resultados. O fruto que você vai produzir vai ser um fruto doce, saudável. Agora, se você não tiver entendimento, sabedoria de Deus, se o Espírito Santo de Deus não guiar você, quais serão os resultados? Quais serão os frutos que você vai apresentar no seu dia a dia? Frutos amargos, resultados desastrosos. Você não vai levar uma vida satisfatória. E não é a vontade de Deus isso para ninguém. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de felicidade. Mas para isso, nós precisamos o quê? Cuidar da nossa vida espiritual. Às vezes a pessoa se preocupa muito com o físico. Pratica Cooper, pratica caminhada, pratica musculação. Ela também leva uma dieta saudável. Eu não estou dizendo que nada disso é errado, de jeito nenhum. Tudo isso que eu acabei de falar é saudável. Mas mais saudável ainda é você cuidar da tua vida espiritual. É você cuidar da tua vida espiritual. O que nós aprendemos com outro provérbio? Provérbio 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, que é a tua vida espiritual. É a tua vida espiritual, porque dela procederá as fontes da vida. Agora vamos ao verso 21 aí de Provérbio 18. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Muita gente não acredita nisso. Eu acredito.
As palavras têm poder. Palavras podem o quê? Trazer alegria, alegria para o casamento, alegria para a família, para o ambiente de trabalho. Quando você procura ter responsabilidade com aquilo que você diz, você evita um monte de problemas. Evita brigas, aborrecimentos. Quantos casais aí, brigam, se separam, muitas das vezes por causa de uma palavra dita na hora errada, de forma errada. Quantas pessoas aí perdem emprego porque falaram demais? Se metem em brigas, em confusões, arrumam encrenca. Por quê? Não vigiou. Não vigiou. Sai falando como um tagarela. Não pode ser assim, abençoado. Não se sintam insultados. Não estou chamando ninguém de tagarela, de bocudo, nada disso. Mas todos nós estamos sujeitos. A morte e a vida, é por isso que a palavra aqui está nos advertindo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Precisamos utilizar bem isso. É bonito quando você fala bem, quando você fala aquilo que agrada aos ouvidos. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Vamos voltar para Provérbios 10. Leia aí o verso 19. Leia o verso 19. Veja o que diz aí o verso 19. No muito falar, não falta o quê? Transgressão. Transgressão. Ou seja, ofensas, insultos. Falou demais, deu no que deu. Então, cuidado. Eu não estou dizendo que você, então eu vou ficar mudo, não vou falar nada, vou colocar um esparadrapo na boca. Não, abençoados, não é nada disso. Mas precisamos vigiar. Por isso que precisamos da ajuda de Deus acima de tudo. E é o que nós aprendemos com o livro de Provérbios. Que devemos buscar sabedoria, devemos buscar instrução, devemos buscar conhecimento. O que diz Oséias 4:6? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus. Quando a pessoa não tem conteúdo, não tem sabedoria de Deus, ela pode cometer muitos erros no falar. No muito falar não falta transgressão. Mas o que modera os seus lábios é o quê? É prudente. Está vendo? Não é pecado falar. Pecado é falar demais, porque quem fala demais acaba dizendo o que não deveria dizer. Precisamos vigiar. Verso 20, vamos ler o verso 20. Prata escolhida é a língua do justo. Oh, que maravilha, olha como prata traz riqueza, agrega. Mas o coração dos perversos, lembra que eu falei de conteúdo? Tem que buscar conteúdo. Muitas pessoas estão aí tropeçando no falar, por quê? Porque lhes falta conteúdo, entendimento, sabedoria. Tem que ler mais a Bíblia, tem que ouvir mais a palavra de Deus. Quando as pessoas me pedem que eu as ensine a orar, pastor, me ensina a orar, eu não sei orar. Como eu faço para orar bem? Eu respondo a mesma coisa para todo mundo. Você quer aprender a orar? Você quer aprender a orar? Você quer aprender a orar? É muito simples, é muito fácil. Como, pastor? Ore. É assim que se aprende a orar. É na prática. Quanto mais você ora, melhor. Melhor. Pratica a vida de oração. Ore no mínimo, eu estou falando no mínimo, tá? 3 vezes por dia. 3 vezes, igual Daniel fazia. Ore 3 vezes por dia, abençoado. Isso é o mínimo, tá? O ideal é orar até mais do que isso.
Porque quanto mais você ora, melhor. Melhor você fica. Você melhora a sua dicção, a sua maneira de falar. Você vai virar um poeta de Deus, um poeta da oração, um poeta espiritual. As pessoas vão se agradar de você, as pessoas vão querer estar perto de você, porque a oração, ela nos aproxima de Deus. Ela nos aproxima de Deus. Então busque mais a Deus. Verso 21. Os lábios do justo apacentam muito. Está vendo só? E como você vai ter lábios de justo? Se aproximando de Deus em oração, tendo comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus. Mas por falta de senso morrem o quê? Morrem os tolos. Morrem os tolos. Por falta de senso, por falta de juízo, por falta de sabedoria. Sabedoria de Deus. Porque sabedoria do mundo, muitos têm. E mesmo assim, as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão padecendo. Sabedoria do mundo não é o suficiente para livrar você dessa tristeza, dessa angústia. De jeito nenhum. Aqui também abençoado nós aprendemos. Agora vamos voltar aí para o verso 15. Veja o que diz o verso 15. Isso aqui é interessante. A partir do verso 15 aí. Os bens do rico são a sua, o quê? Cidade forte ou fortaleza. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Às vezes a riqueza protege das dificuldades. Eu não vou ser hipócrita aqui. Ajuda. Enquanto a pobreza é um problema que expõe a maioria das pessoas, não todas, ao infortúnio. Mas, entenda uma coisa, riqueza não é tudo, de jeito nenhum. Porque veja o que diz aí o verso 16. O verso 16 explica isso. Deixa bem claro isso. A obra do justo conduz à vida. Então, está vendo? O proceder do justo. É isso, não riqueza. O rendimento do perverso é o quê? Ao pecado. Ao pecado. E você sabe qual é o salário do pecado? Em Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a riqueza ajuda em muitos casos, mas não em todos os casos. Mas não em todos os casos. Mas o problema aqui, abençoado, não é a riqueza. Não é o dinheiro. Às vezes a pessoa acha que o dinheiro é o vilão. Não, o vilão é a pessoa que está demonstrando o quê? Amor pelas riquezas. É a relação que a pessoa tem com a riqueza, que a pessoa tem com o dinheiro. Ninguém explica melhor isso do que o apóstolo Paulo. Ninguém. Abra em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 7. Veja o que diz aí, preste bastante atenção. Porque nada temos trazido para o mundo. Não é verdade? Não é assim? Nem coisa alguma podemos levar dele. Isso me faz lembrar do que Jó disse. Nu eu vim esse mundo e nu retornarei. Agora, atenção para o verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Não está vendo que o problema não tem a ver com dinheiro? Tem a ver com a relação do ser humano para com as riquezas, para com os bens materiais, para com o dinheiro. Mas o verso 8 prova o quê? Que Deus jamais vai deixar com que nada daquilo que você necessite lhe falte.
não vai faltar o que vestir, não vai faltar o que comer, não vai faltar coisa alguma que você necessite. Deus não vai deixar faltar. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Salmo 23, verso 1. Deus não se alega com miséria e com pobreza do seu povo. Nós vamos passar por dificuldade. Passamos por dificuldades por uma série de situações. Mas nenhuma delas você tem que atribuir a Deus. Ah, Deus está me provando, Deus está me testando. Não. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Agora, ele deixa bem claro, Jesus inclusive ensinou isso aos seus discípulos. Nesse mundo vocês vão passar por aflições. Aflições. E aflição também significa o quê? Aperto, dificuldades. Mas fome você não vai passar. Se você é de Deus, se você está confiando em Deus, pode ter certeza, Ele vai te suprir. Veja o que diz depois você confere, tome nota aí, Filipenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Necessidades da igreja. Deus é rico ou não é? Deus é rico. Então ele não se agrada em ver o filho dele passando necessidade. Se você está andando com Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai te favorecer. Deus vai abrir portas. Não vai faltar sustento no teu prato. Aqui não está falando de riquezas. Aqui está falando de quê? Veja o verso 8. Tendo o quê? Sustento. Deus vai te sustentar. Aqui não está falando de riquezas. Porque, atenção para o verso 9, ó. O verso 9 adverte. Ora, os que querem ficar ricos, aí são outros 500. É aquela pessoa que não está satisfeita com a vida que Deus dá para ela. Ela acha que a vida que Deus dá para ela não é suficiente. A vida que ela tem com Deus não é suficiente. Aí ela fica olhando para o ímpio, que anda aí com um carro de mais de 1 milhão, que mora em uma mansão que custa 15 milhões, é isso que ela acha que é vida. E é o que ela almeja. Leia Salmo 37. O Salmo 37, o Salmo de Davi, nos ensina que não devemos ter inveja da prosperidade dos ímpios. Não devemos, não devemos. O que a Bíblia adverte é que não devemos ter inveja de ninguém. De ninguém. Porque às vezes, um irmão aqui da igreja prospera mais do que você. Consegue mais do que você. Você também não pode ter inveja dele. Ah, por que o irmão que está aqui na mesma igreja que eu estou, que é dizimista assim como eu sou, que vem à igreja como eu venho, por que ele ganha mais do que eu? Deus sabe, não se preocupa com isso. Nós não temos que ficar preocupados com isso. O que nos ensina o 10º mandamento? Está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 17. Não devemos cobiçar nada do nosso próximo. E se a pessoa cobiça é porque ela está tendo inveja. Porque é a inveja que nos faz cobiçar as coisas dos outros. E a inveja é um veneno para a alma. É um veneno. A inveja vai te arruinar. A inveja vai afastar você das coisas de Deus. A inveja vai te levar para o buraco. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela prosperidade das pessoas. Agradeça a Deus pelo que você tem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Em tudo. Porque essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. O que você tem é da vontade de Deus. O que você ganha é da vontade de Deus. Quem você é da vontade de Deus. Então agradeça a Deus. Não fique triste. E não tenha inveja. Não cobice o que não é teu. Agradeça a Deus.
Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências. Uma delas é a inveja. Inveja, cobiça. Por isso que Paulo chama aqui de concupiscências insensatas, ou seja, desígnios da carne maléficos e pecaminosos, vão te levar para a ruína, as quais afogam os seres humanos na desgraça e perdição. É isso que você quer para você? Verso 10. Porque o amor do dinheiro, você vê, não é o dinheiro, mas é a relação que você tem com o dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Olha, tem um monte. Líderes religiosos que se desviaram da verdade, se desviaram da fé, se desviaram da Bíblia Sagrada, e estão aí pregando teologia da prosperidade. Estão arruinados. Mas o pior não é isso. O pior é que eles estão levando muitas pessoas para a ruína junto com eles. Isso que é triste. Isso é que é triste. Saia dessa de teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é maléfica. Ah, pastor, o que é teologia da prosperidade? Esses ensinamentos aí que falam que as pessoas que vão agradar a Deus somente através de riquezas, tendo muito dinheiro, comprando mansões, carrões. Ficam aí ensinando as pessoas que elas precisam fazer campanhas, dar tudo o que tem, sacrifícios e não sei mais o que, para serem abençoadas, para Deus enriquecê-las. Isso não existe. Você tem que levar uma vida que agrada a Deus. Deus não quer teu sofrimento, Deus não quer a tua tristeza, Deus não quer a tua ruína, de jeito nenhum. O que está escrito no Salmo 37, versículo 25, Davi diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, passar necessidade. É o que diz lá, Salmo 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, porém, nunca vi um justo desamparado. Se você é justo, se você obedece a Deus, se você é temente a Deus, Deus não vai desamparar você. E nem a sua descendência irá passar necessidade. Mendigar o pão é isso. É passar necessidade. Deus não vai desamparar você. Obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus. Veja o que diz aí, ó. Provérbios, capítulo 10, verso 3. Veja o que diz aí. O que está escrito aí? Provérbios, vamos voltar. Provérbios, capítulo 10, verso 3. O que está escrito aí? Deus não se agrada de pobreza. Deus não quer que você ame riquezas. Deus não quer que você venha para a igreja por causa disso. Deus não quer que você se apegue a dinheiro, que você seja avarento, que você tenha inveja. Mas Deus também não quer que você passe necessidade. Isso não é da vontade de Deus. Veja o que diz aí. O Senhor não deixa, Ele não deixa o quê? Ter fome o justo. Não, de jeito nenhum. Deus não se agrada disso, não. Se você está passando por isso, examine a tua vida. Alguma coisa está errada aí. Mas não está errado com Deus, não. Às vezes, é o lugar que você frequenta. Você fica aí atrás dessa teologia de prosperidade. E ao invés de prosperar, você está vivendo na miséria. Você está todo endividado. Isso não é da vontade de Deus. O Senhor não deixa ter fome o justo. Agora vamos ler o verso 22 aí. O que diz o verso 22? Para terminar. Verso 22. A bênção de quem? Hein? Do Senhor.
enriquece. Não é teologia da prosperidade, não é campanha. Está falando de campanha, de corrente, de desafios, hein? De fogueira santa? Não. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz o quê? Desgosto. Desgosto. A verdadeira prosperidade é uma bênção divina, pois não é acompanhada por ansiedade ou desgosto. Não é assim? Você recebe essa palavra? Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Agrada-te do Senhor. Satisfaça-se com o Senhor. Deleite-se no Senhor. E Ele, o Senhor, satisfará os desejos do teu coração. Amém? Vamos agradecer a Deus.